Há umas 2 semanas eu postei um vídeo aqui no canal analisando cena a cena o primeiro teaser da segunda temporada de Dark. Só que agora a Netflix liberou um trailer muito mais completo e cheio de imagens novas. Então eu vou fazer a mesma coisa que eu fiz naquele vídeo. Oi você, eu sou o Léo Vitório, e antes da gente começar, eu só tenho um aviso muito rápido e também muito legal. No final da semana, a Netflix me mandou os 4 primeiros episódios da segunda temporada. Eu ainda não vi nada, porque isso poderia atrapalhar a análise que eu vou fazer do trailer, mas assim que eu terminar de gravar esse vídeo, eu vou maratonar os 4 episódios, e daqui a alguns dias, antes mesmo da segunda temporada estrear, eu venho aqui te contar as minhas primeiras impressões, então se você quer receber novidades sobre Dark com antecedência, já se inscreve aqui embaixo e ativa o sino. Recado dado, então vamos começar. Ah, uma coisa, esse trailer tem muito trecho da primeira temporada e trechos que já tinham aparecido no primeiro teaser. Então, para poupar o meu tempo e o seu tempo, eu não vou falar sobre esses trechos repetidos. Caso você ainda não tenha visto a análise do teaser, eu vou deixar o link aqui nos cards, tá bom? A primeira imagem que nós temos é o Jonas em 2052 andando pela floresta usando roupas muito pesadas e um equipamento nas costas. Ele encontra uma porta na floresta, provavelmente a porta do bunker, onde nesse ano que ele tá, tem aquele mural de fotos ligando todo mundo, sabe? Importante lembrar também que esse bunker no passado era usado pelo Noah e pelo Helg para fazerem experimentos lá com as crianças. Pelo que a montagem do trailer dá a entender, o Jonas encontra uma fita com a seguinte mensagem. Noch immer ist unklar, was genau die Ereignisse in Winden ausgelöst hat. Vielleicht können wir sie retten. Eu não sei de quem é essa voz, mas eu chutaria a Cláudia, porque nós já vimos a Cláudia nesse bunker em 2052. No cemitério, o Jonas deixa uma foto da sua família no túmulo do Michael. E a gente sabe que essa foto veio da casa em que ele e a Hannah moravam. E prestar atenção nesse detalhe é importante porque se a gente olha para esse porta-retrato, a gente percebe que ele tá com um aspecto muito abandonado e mal cuidado. Sinalizando que, sei lá, em 2052 ninguém mais deve morar naquela casa em que o Jonas e a Hannah moravam. O Yurik encontra alguém e grita para que essa pessoa fique. Aí no primeiro momento a gente se pergunta quem poderia ser, já que ele não conhece muita gente lá em 53, onde ele tá preso. Realmente no primeiro momento não faz muito sentido, mas eu acho que o próprio trailer nos dá a resposta. Então só guarda esse trechinho aí na sua cabeça, porque já já a gente volta nele. Jonas em 2052 novamente. Ele tá em um espaço industrial completamente destruído. Isso me faz considerar que ele esteja lá na usina, levando em consideração também a roupa dele contra a radiação. O mais esquisito é que aparentemente ele tá fazendo testes com aquela bola flutuante que a gente viu no primeiro teaser. Agora, o que ele tá planejando fazer, isso são outros 500. O Noah em alguma igreja. Comparando o cenário dessa igreja com aquele que nós vimos a Agnes no primeiro teaser, dá pra acreditar que é o mesmo lugar. Então a gente já tira a suposição que o Noah e a Agnes vão se ver em algum momento. E tem toda aquela teoria que o ex-marido dela, que ela diz que morreu, que não sei o que, na verdade seja o Noah. Lembrando que, caso essa teoria seja verdade, o Noah é o pai do Tronte, o avô do Yurik, o bisavô do Michael e o tataravô do Jonas. O Michael olhando para uma tempestade não diz muita coisa porque toda hora chove nessa série. E até engraçado porque eu já recebi umas 5 mensagens perguntando se essa chuva recorrente lá em Winden não tem alguma relação com toda a bizarrice que acontece na cidade. Mas pelo que o criador de Dark disse uma vez, isso foi só uma decisão criativa. Mas eu vou falar melhor disso num vídeo sobre curiosidades dos bastidores de Dark, que eu vou lançar bem breve aqui no canal. Pra quem não sabe, Dark já está renovadíssima para uma terceira temporada. A Netflix fez um anúncio esses dias e já revelou também que a terceira temporada vai ser a última. Uma notícia que é muito boa e triste ao mesmo tempo. E agora, deixa eu até me ajeitar aqui, começam os trechos mais reveladores desse trailer. Aqui nós temos o quarto do Jonas. Tem uma pessoa deitada que a gente sabe que é o Jonas na versão mais velha dele, pela cicatriz nas costas, só que o mais interessante aqui é que quem tá do lado dele é a Hannah. Então isso significa que a Hannah em algum momento vai saber sobre tudo o que está acontecendo, sobre as viagens no tempo e tudo mais. Caso contrário, ela não estaria ali junto com a versão mais velha do filho dela. Mas agora reparem no figurino da personagem. Essa cena é de 2019, mas ela não tá usando roupas modernas de 2019. E ela também não tá usando aquelas roupas coloridas dos anos 80. Na verdade, esse figurino parece ser de 1953. E pergunta, quem terminou a primeira temporada preso em 53?
O Yurik, a obsessão da Hana. Sendo assim, a teoria que fica é: será que a Hana vai dar um jeito de viajar no tempo para perseguir o Yurik? E uma prova de que isso é possível é justamente aquele trechinho no começo que o Yurik grita para alguém ficar e ajudar ele. Faria muito sentido se essa pessoa fosse a Hana. Só que pra quem não lembra, a Hana terminou a primeira temporada morta de ódio do Yurik, porque os dois tinham um caso e depois que o Mikkel desapareceu, ele deu um pé na bunda dela. Aí ok, a gente pensa que o trailer já tacou a maior bomba de todas. Até a próxima imagem. Vamos lá, duas coisas que eu preciso que você se lembre. Primeiro, o Noah e o Helg adulto sequestravam crianças para usá-las de cobaia numa cadeira, que eles tentavam transformar em uma máquina do tempo. Mas sempre que essas crianças eram transportadas no tempo, elas morriam. Eu explico isso melhor no meu primeiro vídeo de explicações sobre a primeira temporada de Dark. Também vou deixar aqui nos cards. O curioso é que o Yurik e o Helg sempre usavam um tipo muito específico de cobaias. Eram sempre meninos adolescentes ou que estavam entrando na adolescência. E claro que todo mundo se perguntou o porquê disso, porque sempre o mesmo tipo de pessoa. Uma provável explicação e teoria é que eles teriam conseguido fazer essa máquina do tempo funcionar pela primeira vez usando uma cobaia com essas características. E lá no fim da primeira temporada, o Helg e o Jonas se tocam e são transportados 33 anos para o futuro. Então o Jonas vai parar lá em 52 e o Helg, que estava em 53, vai parar em 86. 86 é exatamente a mesma época em que o Noah e o Helg adulto faziam os experimentos nas crianças. Então vamos lá. O Helg, criancinha, foi transportado exatamente na mesma época em que os experimentos eram feitos. Então esse trecho parece confirmar duas teorias que eu já falei aqui no canal. A primeira é que o Helg conheceu o Noah nesse momento em que ele foi parar 33 anos no futuro. E segundo, que o Noah fez ele voltar no tempo para a época que ele realmente pertencia, ou seja, 53, através da máquina. E como o Helg na época era um menino muito jovem, esse se tornou o tipo de cobaia que o Noah iria procurar dali pra frente. Aqui nós temos alguém amarrado. Provavelmente esse alguém é o Yurik lá na cadeia, todo surtado. E aqui nós temos a Agnes. Lembrando que a Agnes é de 1953, lá naquela primeira época. Nessa cena ela parece que está lá na floresta, indo rumo àquele bunker. Pra quê? A gente não sabe. Mas o interessante é que esse trecho parece acontecer no mesmo dia que ela foi na igreja, jogando pela roupa que ela tá usando. Agora bora pra outro trecho que vai fazer a sua cabeça explodir. Aqui nós temos o Jonas muito irritado no que parece ser o túnel da caverna. Aquele túnel que permite a viagem no tempo. Porém, o Jonas tá com uma roupa de época e o túnel não parece estar construído. Ou seja, lá na primeira temporada nós tínhamos 3 épocas, certo? Nós tínhamos 1953, nós tínhamos 1986 e nós tínhamos 2019. Na última cena nós vimos que o Jonas foi parar no futuro, ou seja, em 2052. Então nessa segunda temporada nós vamos ter um quarto período. Mas, julgando por essa cena, e levando em consideração que o túnel ainda não está construído e que ele já estava construído em 1953, nós provavelmente vamos ter um quinto período, antes de 1953, provavelmente 1920. Então se a gente já estava surtando, tentando entender 3 épocas, aparentemente agora a gente vai surtar tentando entender 5 épocas. E essa coisa deles irem ainda mais pro passado abre possibilidade para 1000 coisas e maneiras dos roteiristas arregaçarem com o meu e com o seu cérebro. No caso a gente vai ter que esperar para entender como que eles vão fazer essa viagem ainda mais pro passado. Mas eu já tô te avisando para você se preparar. Ainda sobre esse trecho, eu não sei porquê, mas a primeira coisa que vem na minha cabeça é que o buraco de minhoca ainda não existe nessa cena. Ou seja, ainda não dá para viajar no tempo pela caverna. Então o Jonas deve estar preso, por isso que ele deve estar tão irritado. E agora bora para a última imagem, que na verdade não é a última imagem no trailer. Eu deixei ela por último porque ela é o trecho que mais abre possibilidades para a teoria. Aqui a gente tem um mural de fotos, meio que apontando a ligação das 4 famílias, assim como aquele mural feito no bunker. Se a gente presta atenção, no centro tem uma foto com as 4 famílias da série, as 4 famílias principais, pelo menos. E nas laterais tem um desdobramento da árvore genealógica de cada uma. Eu não vou parar para citar o nome de cada personagem que tá aparecendo aí, mas eu postei lá no Instagram do canal, @canal_segunda-tela, uma imagem que eu coloco o nome de cada um. Mas tá, tem alguns detalhes muito curiosos sobre esse painel. Primeiro, todos os personagens foram colocados em suas versões jovens. Segundo, embaixo das fotos das 4 famílias tem 3 personagens. A primeira é aquela menina que abordou o Jonas quando ele foi parar em 2052. Já os outros 2 personagens, que parecem ser ligados, já que eles estão bem próximos ali, eu ainda não consegui identificar, mas talvez aí esteja a resposta de quem é o Noah, já que o grande mistério em torno dele é tentar encaixar ele em algum
ponta ali das 4 famílias. Terceiro, nós ainda não vimos o Peter no passado, mas tudo leva a crer que esse personagem seja ele. Mas agora olha que curioso. O Peter é o filho do Helge, mas a gente nunca ouviu nenhuma menção sobre a mãe dele. E por conta do histórico do Helge, ele também não parece uma pessoa que conseguiria construir aí um relacionamento com alguém. E essa foto do Peter é muito antiga, ela tá até em preto e branco. E isso me fez pensar, será que na verdade ele é de outra época? Talvez lá de 1953 ou dessa nova época do passado que a gente vai descobrir na segunda temporada? Por último, apesar de não ter conseguido ler muito bem o que está escrito lá atrás, até porque está em alemão, latim ou sei lá que língua é essa, eu percebi que essas frases citam os 4 elementos, ou seja, o ar, a terra, o fogo e a água. Os 4 elementos são profundamente ligados à alquimia, e a primeira temporada de Dark já deu a entender que a série vai de alguma forma relacionar a alquimia a todo esse rolo que tá acontecendo. Então esse painel de fotos é mais uma prova de que isso vai mesmo acontecer. Se você não lembra disso muito bem, no terceiro vídeo em que eu explico a primeira temporada, eu citei todos esses simbolismos que a série usa de uma forma bem discreta. Então eu vou deixar ele aqui do lado caso você queira assistir. Lembrando que aqui no Segunda Tela tem toda uma playlist de Dark e que daqui a uns dias eu tô de volta pra falar minhas primeiras impressões da segunda temporada. Não se esqueça de se inscrever e de ativar o sininho, e até mais!